Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mas vamos falar de um assunto sério. Aliás, tudo que eu falo aqui é assunto sério, né? Não é canal de comédia, mas vamos lá. A gente começou segunda-feira, logo de manhã, com essa notícia aqui em todos os canais, em todas as rádios. Um aluno, um adolescente, eu iria até mais longe, eu diria uma criança de 13 anos, munida de uma faca, de um estilete, enfim, acho que isso é indiferente, entra na escola, esfaqueia uma professora, esfaqueia outros alunos, fere outros professores. E infelizmente a professora foi morta. Tanto aqui a notícia, G1, uma professora morre, 3 ficam feridas em ataque à escola estadual em São Paulo. O aluno também se feriu. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, dia 27, na escola estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia. PM afirma que o agressor foi contido e apreendido e as vítimas socorridas ao hospital da região. Infelizmente, a primeira pessoa atacada pelas costas, foi a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que morreu de uma parada cardíaca no Hospital Universitário da USP, né? Logo que eu vi essa notícia, eu pensei, por que uma senhora de 71 anos, ela não está aposentada, por que ela ainda está trabalhando? Será que tem alguma coisa a ver com a insuficiência da previdência, da aposentadoria digna e tudo mais? E logo depois, procurando um pouco, eu encontrei outros sites, aqui no caso o jornal O Tempo. Tem a seguinte matéria: quem era Elizabeth Tenreiro, professora morta a facadas por aluno em SP? E aí me partiu o coração ver que ela era uma senhora aposentada que optou por continuar dando aula. Era defensora da ciência, passou os últimos meses enfatizando a importância da vacinação. Em redes sociais ela costumava trocar mensagens de carinho com familiares, amigos e ex-alunos. Para os alunos atuais, deixava lembretes como aqueles em que lembrava os itens necessários para a realização das provas do Enem. Também fazia publicações bem-humoradas sobre química e biologia. Ela trabalhava por vocação. Ela optou por continuar trabalhando por vocação, né? Por acreditar que a educação teria um poder transformador, por acreditar que as pessoas poderiam mudar de vida por intermédio do conhecimento, do estudo, e também provavelmente, muito provavelmente, porque ela também tinha muito carinho pelas pessoas pelos alunos que passaram pela sala dela. Eu posso falar isso como educador, mas é um ciclo, assim. Quando você vê alguém que você ensinou, independente do que seja, se foi química, física, biologia, matemática, se foi um curso de culinária, mas quando você vê uma pessoa que você ensinou, e eu acho que isso no ensino público é um pouco mais forte, dada a realidade social, né, que os professores se confrontam. Quando você vê um aluno teu estabelecendo uma carreira ou
crescendo na vida, ou começando uma família e de maneira saudável, não é aquela coisa atabalhoada, né? Foi lá, bebeu, engravidou, vai ter que casar, nada disso. Mas a gente como educador fica muito na expectativa de ver mais pessoas assim, de pensar que a gente teve uma pontinha, pequenininha que seja, que a gente foi um degrauzinho para melhoria de vida das pessoas. Então eu acredito que a professora Elizabeth, ela, chamada de Beth, eu vi um relato de um aluno, chamava ela de Beth, ela também devia ter esse sentimento. Lecionava por propósito de vida. O aluno de 13 anos, vamos falar do aluno e do tema geral desse vídeo aqui, que eu vou até colocar no título. De onde veio tanto ódio? De onde veio essa raiva? E de onde veio essa idealização desse momento? Porque segundo o próprio assassino, o assassino tem 13 anos, ele dizia que planejava essa ação há mais ou menos 2 anos. Talvez não nessa escola, porque eu não peguei a linha do tempo toda dessa pessoa. Talvez não contra essa professora, mas ela foi a primeira que ele atacou. Então, obviamente tem uma coisa pessoal. Mas que ele almejava fazer algo assim há mais ou menos 2 anos. Talvez com arma de fogo. E é um aluno, é uma pessoa com histórico, que já teve problemas em outras escolas, foi transferido. Não conheço até então a realidade dos pais, mas eu deduzo que foi um jovem, uma criança, não posso falar foi, não morreu, mas é uma pessoa que teve contato provavelmente com ideologias ou filosofias de ódio. Como ele já teve anteriormente uma briga e uma fala racista contra um colega, briga essa que foi apartada pela professora Beth, eu acredito que talvez ele tenha tido alguma relação, quando eu digo relação assim, algum contato com filosofias que pregam a supremacia branca, né? Com filosofias racistas, com ideologias racistas. E provavelmente tudo isso foi alimentando isso nele. Parece que ele sofria bullying também, mas não é só o bullying, gente. Sabe? Isso é uma coisa importante de falar. Não é só o bullying que vai causar esse ódio, né? Por que os antigos, os mais antigos falam, no meu tempo sempre teve bullying, mas não terminava desse jeito, não terminava tem um termo americano, é mass shooting, que seria assim, quando uma pessoa ela mira pelo menos 3 para atacar, enfim, né? Por que antigamente não terminava assim? As pessoas simplesmente, eu não vou dizer que toleravam, não é essa a palavra, mas não terminava desse jeito, porque não tinha essa abertura, essa amplitude de filosofias, ideologias de ódio, de guerrilha, de radicalização da sociedade. São movimentos que pregam basicamente: se você quer, vá lá e pegue, se você não gosta, elimine, se você não concorda, atire, enfim, né? Eu não quero citar os nomes dessas ideologias porque é difícil para pessoas como eu que tentam falar sobre o tema, abordar esses temas, mas não querem dar palco para maluco dançar.
Então a gente fica meio que nessa saia justa. Eu falo e as pessoas vão lá e procuram e podem acabar se submetendo a esse tipo de lavagem cerebral. Ou, enfim, eu quebro a cabeça para tentar falar de outras maneiras, para falar de outras formas sobre esse tema. Mas vamos voltar. Provavelmente é um jovem que foi permeado por algumas dessas ideologias. São muitas. A gente viu recentemente o caso de um aluno que presenteou uma professora preta com um pacote de palha de aço, e quando foi repreendido por um colega, ele disse: seu beta nojento. De onde veio isso, né, essa expressão? Essa expressão vem dessas filosofias machistas, misóginas, violentas. São sempre muito violentas, né? Indo aqui pro Instagram da Folha de São Paulo, falando aqui no caso de uma filosofia chamada Sigma, sabe? Homem Sigma. As pessoas ficam, né, elas se sentem abertas a fazer comentários e publicações desse tipo aqui, ó. Quando eu vejo uma garota bonita na rua, eu penso duas coisas. Uma parte de mim quer sair com ela, conversar, ser muito gentil e tratá-la com carinho. A outra parte pensa como seria a cabeça dela decepada. O que você enxerga nisso? Eu vou até tirar. O que você enxerga nisso, se não uma mentalidade atrofiada? Talvez uma sexualidade atrofiada, sabe? Uma personalidade horrorosa, enfim. E aí você pega essas pessoas em redes sociais, elas se retroalimentam, elas se encorajam. Chega alguém lá e faz uma publicação: minha professora me impediu hoje de dar uma lição enfim, um termo racista qualquer aí, em um desses. E aí alguém vai lá e começa a publicar, dá uma lição nela também, sabe? E aí começa a isso é alimentado. Essas filosofias, as pessoas que fazem parte, que compartilham essas ideias, elas se retroalimentam desse delírio, dessa sanha violenta. Isso precisa ser combatido. Tem que ter um esforço. A Vera Magalhães disse hoje, eu concordo com ela plenamente, tem que ter um esforço mundial para reprimir essas ideologias de violência. Você tem ideologias de violência e de ódio contra todo e qualquer grupo que você possa imaginar. Nós temos o racismo, nós temos a misoginia, nós temos a LGBT-fobia, nós temos o antissemitismo, nós temos nazismo. Gostaria de falar nós tivemos, isso acabou, não, mas nós temos ainda. Essas pessoas, esses malucos estão por aí, e eles estão se retroalimentando, e eles estão estimulando uns aos outros a se tornarem cada vez mais radicais e mais extremistas, sabe? Eu vi depois que esse rapazinho de 13 anos, ele publicava nas redes sociais, e provavelmente ele devia receber alguma forma de apoio de outros malucos dizendo vai lá e faz, alguma coisa assim. É tudo questão de investigar. E aí vocês vão ver que essas coisas vão aparecendo. É batata, isso é fava contada, é sempre desse jeito. É sempre assim que funciona. Mas nós, aqui, meros mortais, né? O que a gente pode fazer com relação a tudo isso? Talvez, como eu já falei, eu não sei da realidade dos pais desse menino. Será que eles simplesmente deixaram de lado ou acharam que uma transferência escolar resolveu o problema? Pronto, ele, né, mudou de escola, mudou de ambiente, mudou e as coisas iriam melhorar, ou eles simplesmente não estavam interessados? A boa da verdade, pessoal, é que
que a gente precisa para combater essas filosofias que estão chegando cada vez mais fortes em pessoas cada vez mais jovens é que os pais sejam presentes. Não fisicamente presente. Não é o pai mostrar eu tô ali. Não é o pai comprar o iPhone. Não é o pai levar para passear no shopping, comprar as roupas. Não é o pai se gabar e se sentir orgulho puramente de o pai e a mãe, de pôr comida na mesa. Mas não que isso não seja motivo de orgulho, mas é não achar que isso tá bom, que só isso basta. É preciso que os pais eles sejam emocionalmente presentes. É preciso que os pais gente, a escola sozinha é pouco, né? A escola, o professor, ele é um pedacinho do que vai formar o ser humano, né? Então é preciso que não só a escola, mas os pais estejam emocionalmente presentes, conversem com seus filhos, saibam sobre o que eles estão falando, conversem sobre coisas que às vezes são tidas como tabu. Falem sobre sexo, falem sobre sexualidade, falem sobre relacionamento, falem como se conquista uma mulher, falem como se trata uma mulher. Mulheres, falem com suas filhas o que esperar de um homem, de um rapaz bom, sabe? Não terceiriza, não joga isso pra escola. A escola sozinha não tem força para lidar com isso. A escola precisa da família, da sociedade. Sabe, educação é dever de todos. Educação da nossa juventude é um dever de todos. É extremamente importante essa presença da família. Se você, pai, mãe, às vezes não sabe como conversar, como abordar determinados temas, procure auxílio. Às vezes nas próprias escolas tem pelo menos a figura de um psicólogo que pode de repente conversar com você. Sabe, se você tem condição financeira, procure um psicólogo particular. Converse com seu filho, faça terapia junto com ele. Entenda, procure entender também, saiba o que são essas filosofias radicais. Estude essas filosofias radicais para identificar nos seus filhos, nos nossos jovens, sinais e comportamentos que possam remeter a alguma coisa desse tipo. Sabe? Essas ideologias, elas estão sempre achando que não há lugar para todo mundo nesse planeta. Que para que alguém tenha algo, outra pessoa tem que deixar de ter. E não é assim que funciona. O preto, ele não quer tirar o branco dali de onde ele está. Ele não quer que o branco não tenha direitos. O preto, ele só quer poder estar ali, ao lado do branco. Sabe? Em condição de igualdade, para que talvez a gente possa trabalhar junto, para que juntos pretos e brancos construam uma sociedade melhor, uma coisa melhor. Sabe, os homossexuais, eu tô falando de aquela sigla toda, eles não querem destruir a família de ninguém. Eles não querem que as famílias acabem. Eles só querem poder também ter uma família aos moldes deles, um pouquinho diferente, mas ainda assim uma família que em nada ofende as demais, que em nada prejudica as demais. Sabe? A mulher, ela não quer ter pênis. A mulher, ela não quer que o homem ganhe menos. A mulher só quer também ser valorizada no mercado de trabalho. São coisas simples, aparentemente, mas que tem seu valor e que tem espaço para todo mundo. Isso tem que ser conversado dentro de casa por pai e mãe. Família. Sabe? Não é aquele discurso do Bolsonaro idiota de Deus, pátria, família. Não. Porque a família que ele pregava era uma família estranha.
né? Basta ver a família dele, do Bolsonaro, para ver como as coisas aconteciam, como, enfim, a violência que estava embutida ali. Isso, quando eu falo família, é no sentido de que pessoas que se amam, que se cuidam, que se apoiam. Esse círculo de pessoas, seja família consanguínea, seja família emocional que a gente escolhe, né? Os nossos amigos, os primos, as tias, as madrinhas, os padrinhos, enfim. Essa família precisa dar presente, essa família precisa ser acolhedora, essa família precisa ter sabedoria para aconselhar essa juventude. Quem está aconselhando a nossa juventude impulsiva e responsável são outras pessoas impulsivas e responsáveis, muitas vezes alienadas, muitas vezes colocadas nessas, como é que se diz, nessas ideologias retardadas, sabe? Eu não falo muito disso porque eles aparecem, por menor que você seja, eles aparecem para te atacar. E às vezes eu quero evitar, mas a gente precisa muito falar sobre esses temas, precisa muito trabalhar esses temas. Então, fica isso para papais e mamães. Não sejam só fisicamente presentes, sejam emocionalmente presentes. Sabe, tenham aquelas conversas difíceis. Acompanhem seus filhos, saibam quem são os amigos, conversem com os professores. Se você acha que não tem condição de pesquisar, estudar e conhecer, como eu falei, essas filosofias, para poder orientar a nossa juventude, para poder acompanhar e identificar traços perigosos, solicite junto à escola, não uma vez, fica lá, toda hora, até acontecer. Olha, organize aí uma palestra. Olha aqui, precisava isso ter acontecido, a gente podia ter falado disso antes, sabe? E se quiser se informar por conta própria, siga canais como esse aqui, o meu. A gente fala disso, a gente fala de todo tipo de coisa que você com certeza vai poder, que com certeza vai te ajudar a orientar melhor a juventude com a qual você se relaciona, que muitas vezes não são só os filhos, né? Às vezes é aquele estagiário que trabalha na empresa junto com você, que de vez em quando conversa contigo, né? Às vezes é o sobrinho. Enfim, espero ter provocado em você algum tipo de reflexão. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve aqui para acompanhar os meus conteúdos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe. Se você não quiser compartilhar o meu vídeo, compartilhe então essa mensagem, né? Compartilhe essa ideia. E se você me acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia.